.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. 4h06, uma excelente tarde de sexta-feira para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora, chegou a vez do Arena CBN. Sextou, hein? Como diz Carlão de Freitas. Graças a Deus, hein? Chico Pinheiro falando isso. Graças a Deus. Chico Pinheiro. Por onde anda, hein? Chico Pinheiro. Chico Pinheiro está no governo, né? Torcedor do Galo. Ele trabalhava no governo, agora eu não sei se ele continua, mas ele fala toda sexta-feira, é uma delícia, ele falava, né? Sexta-feira, graças a Deus, né? O nosso cantor também sempre fala isso, o menino Thiago, né? Thiago TH. Thiago Barbosa. Thiago André. Barbosa, né? Thiago André, que legal. Ainda bem que tá acabando, né? Porque, vou ser bem sincero, ou sexta-feira que tá demorando pra passar, hein? Ah, tá meio acinzentada, meio... Como assim? Não, tá o que, Carlão? Queimada. Tá estranho. Infelizmente, né? Você anda, Carlão. Tá estranho. Vai dar jogo, vai dar piscina. Amanhã vai dar piscina. Só me falta uma coisa. O quê? A piscina. Só isso. Mas você sabe que piscina é bom na casa dos outros, né? Com certeza. Porque a piscina, pra você que não tem piscina em casa, ela dá uma mão de obra. Mesmo. Pra você limpar a piscina, você precisa ter o motor. É porque hoje tem uns negócios nesse site aí que você joga o robô lá dentro, ele faz sozinho, né? Mas antigamente você tinha que ter um motor, aí você tinha que colocar a mangueira pra colocar, não podia entrar ar na mangueira. Nossa. Aí você tinha que ligar a máquina, colocar lá e ir pegando a sujeira. E aí se for contratar um piscineiro é 300. Muito trabalho. Prefiro banho de esguicho, banho de a mangueira entrou toda na apoteose. Ixi. Sai fora. Bolacha vem da mangueira. Hoje a bancada tá cheia, hein? Tá. Hoje a bancada tá lotada. Tudo bem, Chaibe? Hoje tá... tá vendo se tá bem quadrado, né? Tá bonito. Até porque, né? Tá na pista, né, Chaibe? Boa tarde. Perfumado. Boa tarde, Antônio Lupi. Boa tarde, Carlão de Freitas. José Neves. Boa tarde, Chaibe. Sobrinho de Milton Neves, né? Opa, exatamente. É uma brincadeira. Você tá cheiroso, hein, Chaibe? Nossa senhora. É uma marca registrada, né, cara? Cheiro, hein? Que homem cheiroso, meu Deus. Eu e Samela Zip. Samela Zip tem um perfume muito gostoso. Tudo bem, Zé? Boa tarde. Marido da Fernanda Aninha. É o MacGyver, né? Gosta de brincar com o perigo, hein? Tá tudo bem, graças a Deus. Você tá bem mesmo, Zé? Eu tô feliz. Hoje de manhã a gente ficou preocupado com você, hein, José? Eu estava levemente alterado, né? Tentou colocar um chão no Fox, mas não coube, né? Você me permite uma parte rapidíssimo? Fui buscar minha filha, veja só que o Sidney trabalha lá na escola que minha filha estuda. Complexo Educacional. Isso, ele falou... perto do Complexo Educacional onde a minha esposa trabalha. Exato. Junto com o Samuca Fidelis, hein? E aí o seu Sidney falou, rapaz, o Arena tá legal pra caramba com você. Eu falei, você escuta o Arena? Ele escuta. Eu falei, pô, que legal. Manda um abraço pra mim lá do seu Sidney, um abração. Você é um cara muito legal, viu, cara? Tirou foto, não é? Adora o Arena CBN. Boa, José. Não é Sidney. Não, boa, José. Boa, Sidney. Tudo bem, Carlos? Tudo tranquilo, Antônio Lupi. Bora lá. Sextou, graças a Deus, e preparação aí pro final de semana, mas vamos fazer uma resenha bacana aqui no Arena. Fala, Julião. Tá na área, hein? Camisa do Manchester United. Essa aí é a número 3 de 2001. Era no tempo que nós éramos gigantes na Europa. Calma aí. Quando o Manchester United já imitava os passos do rival, né? Manchester City usando azul, não é isso? Exatamente. Só existe essa City United porque existe o City, exatamente. Boa. Agora me diga, quando eu entrei nessa empresa há exatos 10 dias, eu recebi um código de vestimenta onde dizia que eu podia usar tudo, menos roupa de time de futebol. Brasileiro, eu né? quero saber por que você é privilegiado aqui dentro. Cada crachá tem um código atrás, como se fossem estrelas. Exato. 3, 4, 5 estrelas. Aí quem tem 5 estrelas você é liberado. Pode, já leva essa. Pode aí. Tudo. Então você é penta. Não reparei pra ver quantas tem. Mas é um caminho. Não tem estrela. É um caminho que vai
O que não tem estrela é porque tá na lista. Eu só tô aqui, Bilu, só pra dar um recado só. Qual é o recado? Fica aí. Deixa eu pegar o texto aqui, que é grande o texto. Que isso. Vasco da Gama. E nada mais. E nada mais. Só Aliás, isso. só eu, aquele ali, Fábio Scheib, esse aqui, Carlos de Freitas, Zé eu não lembro. Eu postei no Fui Vasco. Botafogo. O Zé foi no Vasco. foi no e Vasco, eu, sim. nós falamos que o Vasco da Grande Gama, Vasco. que é o time mais sofrido do Rio de Janeiro, É o time do mais povo. sofrido, ia dar alegria pro torcedor ontem. Não, mas Olha esse título de mais sofrido era do Botafogo. Botafogo ontem, como não é um time confiável, voltou a ser Como assim o Botafogo não é um time confiável? Botafogo nunca foi um time confiável, né? A gente tinha aquela lista que o cara não sempre falava O Botafogo também. campeão da Libertadores, Então, mas foi campeão um ano à brasileiro. parte, né? Exceção. Como não é confiável? Agora voltou a ser o que o Botafogo é. A torcida sofredora, torcedor sofredor. Não era confiável lá em 2020, jogando Série B do Campeonato de Brasileiro. 95 a 2024 ganhou o quê? Imagina um torcedor do Botafogo hoje tem 15 anos. Como que ele enxerga a grandeza do clube? Hoje Pô, é o time campeão brasileiro, tá sempre brigando dá por pra ele título tirar um brasileiro, sarrinho na escola. Libertadores. Dá pra ele tirar um sarrinho Mas na foi escola. eliminado pelo Vasco ontem em casa. Aí já acaba, São os aí nem tapetes vai na da vida. escola, né? Nem vai na Aí escola. Nem vai na escola. Nem vai na escola. Nem passa perto da Menino escola. Couto ontem foi bem, mas o goleirão colaborou. No tapetinho. tapetinho. Que coisa triste. E pênaltis é bom no time dos outros, né? Adoro assistir. Com o time dos outros é uma delícia. Aí bom. você pega ali uma pipoca, um refrigerante. Apesar que já era quase meia-noite, né? Exatamente. Aí fica difícil. Apesar que você tava online, né? Mas eu tava online e havia uma televisão ligada no jogo no meio do negócio. No meio do- Online on fire. On fire. No meio do forrobodó tinha uma televisão ligada no jogo. Eu parei de dançar, fui lá ver. Aliás, falando em Forrobodó, ontem o senhor trouxe aqui, nós temos um Barbeou quadro isso aí, novo, não ó. sei se você sabe aqui, Ô, José. é o Sabendo, quadro fiquei Quem é sabendo. o Jogador, e ontem Zé Neves falou assim, hoje é minha Não, ele responsabilidade. baseou ontem, né? Deu B.O. isso aí. Não, e aí ele trouxe dicas e ninguém acertava. vocês não Ninguém acompanham futebol, Agora acertava. inventou um jogador. Inventei velho. nada, Não, Fabio, inventou não. Inventei nada. Ele não inventou. Se você não conhece Cezinha Vatapá, isso é um problema da ignorância sua do futebol. Exatamente, só que Discórdia do quê? causou discórdia entre os ouvintes. Causou discórdia. Porque você não falou que o Corinthians era o de Presidente Prudente e que o Vasco Do era do Piauí. Ah, mas eu falei Corinthians e Vasco agora. Não, tudo bem. Mas o ouvinte ficou bravo. Eu E disse a- Esporte Clube Corinthians Paulista, eu não disse isso. Eu E disse Corinthians. a Casa de Forró em Lins mandou uma mensagem aqui, Retratação. retratação, porque do jeito que você falou, deu a impressão de que lá não é um Imagina. estabelecimento Forró bom do pra ir. Gerson? É o Forró do Gerson? Forró do Gerson lá em Lins. Maravilhoso. O pessoal ficou bravo com você ontem, hein, José? Cezinha Vatapá. Foi no forró também ontem? Forró do Gerson, foi no Forró. Ó, é o seguinte, Tem uns corpinhos lá. né? hoje, Que isso? tá casado, Fábio Chaves, tá louco? Tá doido? Vai tomar uma água lá, Quer velho. arrumar problema pra mim? Tá rapaz? fora da casinha Minha hoje. esposa tá ouvindo, o seu Sidney tá ouvindo. Ô, que isso? Você é louco? Ó, hoje é dia 12 de setembro, confere, né, Zé? Dia 12 de 12 de setembro, hein? setembro. Hoje é dia mundial do crochê. Opa, vamos tricotar aqui, Até ó. o crochê tem mundial, você acredita? Aí, olha aí. Aí já. Aí. Hoje também é dia do urologista. Grande urologista. Ah, tô com saudades. É mesmo? Olha aí. Aliás, já Dedão, Fábio, né? eu, Fábio Scheib e José daqui da mesa já estamos. Já passei precisando. por um, já. Já foi? Olha sua vida foi. particular, né, cara? Já foi. Eu vou toda semana pra ter certeza. Pra ter certeza. Liga pra ele, né? Você acha que vai durar quanto tempo o programa? O jurídico ocupado. essa hora tá Eu suando. tô meio impactado com essa arena aqui, essa nova versão. O pessoal do marketing tá feliz, mas do jurídico tá preocupado. Preocupado. Ó, hoje também é dia do operador de rastreamento, Olha aí, ó. Opa. que é conhecido como Você o... ligou pra cá, É vocês conhecido lembram como disso esposa. Isso, esposa. Conhecido como esposa. Hoje é dia da esposa. Rastreamento é esposa, chama. Hoje também é aniversário da cidade de Tuntum. Tum-tum. Tuntum é Bahia? Coração chama. Tuntum, Tum-tum. Bahia? Bate coração. Que estado que é Tuntum? Não tem ideia. Maranhão. Aí? É isso, Tuntum do Maranhão. Maranhão. Aniversário também de Jaguariúna. Ah, é São Paulo. Aqui do lado. São Paulo, hein? Vizinha nossa aqui, Terra do pô. prefeito Gustavo Reis, ex-Suzana Vieira. Você vai no rodeio? Faz tempo, hein? Que rodeio? Já. Ah, se eu quisesse. Ah, se eu quisesse. Faz tempo que eu não vou, hein? E hoje é aniversário também do município de Canoinhas. Canoinhas é Bahia. Rio Grande do Sul. Bahia. Pelo. Não sei. Rio Grande Ceará. do Sul. Santa Catarina. Vocês são Opa. tudo loucos. Santa Catarina! Ó, hoje nós temos É o quadro Machado. Jogador Misterioso, mas não é o Zé Neves que vai entrar nessa não. Hoje quem vai fazer o quadro foi Carlão de Freitas, que deu a ideia. Pra pegar um jogador, como hoje é sexta-feira, é um dia legal pra gente fazer esse quadro. Isso aí vai saturar, tô batendo. Não, essa mas faz tecla tempo que não tem. Faz tempo. Vai saturar o quê, amigo? Só faz Todo da... dia o mesmo quadro? Ó, o senhor veio no programa Falta do criatividade nada e nesse colocando processo de- Não, olho mas a gordo no gente nosso tem programa. que- Que isso, Pois cara? é, velho. Que É. isso? Você vai cornetar o nosso programa aqui? Pois. Cadê o Juré. processo bravo, hein? criativo? Não tem. Vixe, não, agora esse quadro foi um ano e Agora meio. tem um especialista em Fórmula 1.
Ayrton Senna, se é o maior brasileiro ou não. Agora dá briga. Ixi, E agora tem alguém que entenda, né? Leão não sabe nada de Fórmula 1. Não, então faz o seguinte, vai lá fora, aí você fica conversando ali no banco, aí você fala do Alan Prost, você fala do Só Ayrton porque ele Senna. trabalha no primeiro andar lá em cima com a galerinha lá, ele acha que pode chegar aqui colocando Eu regras. sou a favor do Zé ter uns 1 minuto com piadas do Zé Neves. Não, melhor não. Melhor não. Melhor sim. Melhor não. O pessoal vai gostar, cara. Melhor não, melhor não. Anedotas, não é? Vai. Bom, então a gente faz ou não faz hoje o quadro? Quem é o Não, jogador? faz. Bora, O Júlio criticou. Teve trabalho na produção O do Júlio quadro. manda Nossa. agora e tudo também. Eu também velho, é acho, isso? concordo com o Chebe. O Júlio criticou. Bom, mas vamos lá. Então vai, é a última vez do quadro Isso, e não, depois... Não, faz É isso o não. The Last não. Dance. Olha, eu como representante do Elial aqui, porque não sei se vocês sabem, né? Tá a eu cadeira sou dele aí. subcoordenador. Tá com a procuração? Eu tô com a procuração. Perfeito. Eu quero que o quadro continue. Recomendo. Boa. Tá bom, Isso aí. Bora lá. Então vamos lá. Esse jogador que nós separamos hoje, ele já atuou pelos 2 times com maior torcida no Brasil. Corinthians e Flamengo. Boa, olha Certo? Zé. É isso mesmo? Se você tá falando. Ou Flamengo e Corinthians, né? Não é o Zé que tá falando, são as pesquisas, né? São os dados, os números. Mas aí depende da pesquisa, porque tem pesquisa que Estatística. fala que o Palmeiras é a maior torcida. mas o Em São São Paulo, em todas, os dois direcionam Flamengo e Corinthians como maiores torcidas do Brasil. Então, beleza. Esse jogador foi campeão mundial sub-17 pela Com o seleção Brasil? brasileira. O Brasil foi campeão recentemente, 2019. Esse jogador atua no setor de ataque. Atacante. Ele pode ser o 9, ele pode ser ala, Boa. ele pode ser um 10 mais avançado. Campeão sub-17, Falso atacante. 9. Jogou no Flamengo e no Corinthians. Jogou no Flamengo e no Corinthians, jogador de Seleção. ataque. Ah, mas tem muita coisa, né? Foi mas seleção até ou foi o- campeão com a seleção? Seleção brasileira. Foi seleção. Seleção brasileira, campeão sub-17, campeão mundial. O Brasil, acho que é tetracampeão. 4 vezes o Brasil tem. 97, 2019. Nossa, sub-17 eu não Eu faço não lembro, ideia. mano. Bom, se você sabe quem é ou quer arriscar quem é esse jogador, 19 O Lulinha não 99186-9070. 99186-9070. Boa, hein? Pontapé inicial já está Adriano dado, tá Imperador. bom? Diz o velho filósofo Adriano Abrido. Imperador. Ó, Abrido. Adriano Imperador. não é o Adriano Imperador. Corinthians e Cruzeiro, Vasco e Fluminense, só no Natal, né? Papai Noel. Copa no do Brasil, Natal? Só no só em Natal. dezembro. Dia 17, de dia que isso aí, 20, hein? 21. Não, Isso tá aí. prevista as semifinais dia 10 e dia 14 e as finais dia 17, 17 e 21. Ah, aí relaxa. Tá, mas dia 21 já não tem mais ano. Ah, pelo amor de Deus. É, Dia como 21 não, quem fez, fez. Quem não fez, não Imagina fez aí, mais. Ô, Lupe, imagina aqui na redação, dia 21, final de Copa do Brasil. Nossa! Bombando! As 6 televisões ligadas em canais diferentes. Pra não perder. Por todos os ângulos, hein? Como já diria o outro. Vamos ter Giovanetti da CBN. Giovanetti. Eu tô de Imagina. férias, hein? Será que vai ser no dia? Curiosamente. É. Você vai estar de férias? Tá de férias. Isso. Isso. Dá pra ir Mas então, hein? 10, dá. Porque assim, lá em casa minha mãe é cruzeirense. É Tá. verdade. Ah, mãe, quer ir lá pra BH? Ó. Se não, todos os caminhos levam a um lugar só, né? Exatamente. A gente só não sabe aonde. Tá rasgando Mas o ela- Frentex, hein? Vamos fazer a sua vez aqui, por favor. Mas dá um palpite de cada um pra final da Copa do Brasil. Não. Pô, Eduardo Rodrigues Obolacha na Central Técnica, Samela Deep no streaming. Está no ar o Arena desta sexta-feira. Sextou, hein? Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas. A rádio que toca notícia na nossa região. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro e 23. O Gustavo, ô Zé Neves. Gustavão. Final do telefone 0117, DDD 17, hein? Deve ser lá da região de Bebedouro, a Megalópole. Rio Preto, não é? Ele falou assim, ele mandou uma foto aqui, mas já tá tomando uma. Aí é relaxo, hein? Já tá com uma bermuda e com parte da perna dentro de uma bela piscina. O que você achou das pernas dele? Eu achei que tá precisando de uma boa academia, mas assim, ele já tá na piscina. Pra ele já sextou, já foi. Mas tá de sunga ou tá de... Não, de short. Ó, quem tá aqui com a gente, o DM aqui, ó. Alexandre, não é Alexandre, não sei o nome dele. Ele é piscineiro, falou que ele é piscineiro, se precisar, a gente passa contato. Quanto que ele joga o cloro, joga o trezentinho cloro. pra cima. Quanto custa uma piscina 1000 litros pra limpar? Aquelas de plástico. Boa tarde, hoje não participarei do Quem é o Jogador em protesto ontem. Olha o que você arrumou aqui, Zé. Você vai me desculpar, Jonathan. cara, mas se você não conhece o Cezinho Vatapá... Alô, Lupe, boa tarde, Carlão, Chaibe, parabéns pela contratação do Zé Neves. Apesar de ser mais um ponte pretano no programa, quer. Por que mais um? Mais um, eu não sei. Hoje também é meu dia, é meu aniversário. Ricardo Mendonça de Hortolândia. Parabéns ao Ricardo Mendonça. Ô, Júlio, manda um parabéns especial pro Ricardo Mendonça de Hortolândia. Ricardo Mendonça, da família Mendonça. Que você seja muito feliz. Família Mendonça. Olha, da família Mendonça, que legal. Quero Oliveira. Parabéns. Só isso, cara. Hoje é o seu aniversário. Edmundo Animal é o jogador, não é o Edmundo Animal. Boa tarde, pensei no Renato Augusto, mas ele não é atacante. O Paulinho Maradona que mandou mensagem pra gente. Renato Augusto não é. Um abraço. Renato Augusto, Flávio de Campinas não é o Renato Augusto. Mais um mandou aqui, ó. Oi, é o Renato Augusto. Foi a Ana Helena que mandou. Não é, Ana. Não é. Vamos ver aqui mais um. Wagner de Hortolândia. É o Adriano Imperador. Não é o Adriano Imperador. Wagner de Hortolândia. Boa tarde, pessoal. Quem era o jogador de ontem? Cezinha Vatapá. Vatapá? Ele nasceu na Bahia?
A data de nascimento e o local. Não, local, não tem essa informação. Porque vai tapar geralmente da Bahia, né? Não necessariamente. O Renato Pé Murcho, ele tinha Pé Murcho? Pô, nunca vi. É um ponto, esse é um ponto, 1-0 pro Zé. Craque, né? O Mineiro. O Wagner Love fazia muito Mineiro São Paulo, era gaúcho. 2-0 pro Zé. Mas o Wagner Love tem esse apelido porque fazia muito... Ele não gosta dos outros. Não, 2-1 Fábio Scheib. O Wagner Love foi por causa do Palmeiras lá, fazia né? muito amor na concentração. E o que jogava com o Wagner Love? Como é que se chamava? Edmilson. Como é que é o apelido dele? Não, Diego Bunda de Urso. Diego Souza Bunda de Urso. Foi pro Japão depois. Repetiu, cara. Não. Uma vez já é um problema. Aí ele vai lá e repete. Time fantástico do Palmeiras. Ele foi marido da Simoni, né? Fantástico o time de 2003. Subiu o Palmeiras. O pessoal da... Segunda-feira não tem mais. Da base. Ó, o César tá aqui com a gente, ó. Salve Zé, barriga de 7 jantas. Boa. Barriga. Essa é sacanagem, pô. Barriga de cadela grávida também. É o Douglas. Edilson Barriga também, de né? cadela. Edilson lateral direito, barriga de cadela velha. Edilson cachaça. Vamos falar de Copa do Brasil. O Júlio Nascimento. Vasco da Gama tá garantido na semifinal. O Robert Renan deveria ter cavado, essa é a minha opinião. Fluminense do monstro Thiago Silva. nosso E capita, do outro né? lado, Corinthians quase ali, né? Do menino Negão. Do Gui Negão. Contra Hoje- o Cruzeiro de Caio Jorge. Hoje tem, Nossa, verdade. hoje tem esse assunto aí que talvez sejam os dois maiores atacantes na atualidade do futebol brasileiro, Guinegão e Caio Jorge. Na semana foi, Eu os dois acho principais exagero. da semana. Muito efêmero. Os dois jogadores. efêmero, velho. Os dois tem atacantes do quê? debate. Os dois melhores atacantes Como em assim? atualidade no futebol Não. brasileiro. Eu também acho exagerado. Não. Eu não acho que seja verdade, mas... Eu acho que a gente tem que colocar Isso faz mal pro jogador, nessa né, seara Boa, matamos. o Seara é bom. Yuri Alberto mesmo. Não, o Yuri não tá jogando. Não, mas É o momento. Né? Estamos falando do recorte Semanal. julho, agosto, setembro. Pedro, Não, Tá Pedro- vivendo essa fase, não. Você tá acompanhando os jogos do Flamengo ou não? nem Só um pra pouco. saber. Tô chutando aqui. beleza. Mas Verrete, a gente brinca assim, mas acho que é Vitor Roque. o Guinegão, Fraco Lopes. a primeira impressão dele é maravilhosa, né? 5 jogos, 4 gols, 1 assistência. E que assistência, né? Assistência por dentro, não foi aquela cruzamento, não. Foi o passe pro Mas acho pro que Garro marcar o gol. não só os números, né, Carlão, mas acho que a dinâmica que ele deu pro ataque, né? A dinâmica que o Guinegão deu pro ataque do Corinthians muda um Parece pouco. da ESPN, cheio de número aí, pelo amor de Deus. Tatiquês, velho. E o Caio Jorge, pô, a bola procura ele, cara. O momento do Cruzeiro é muito bom. O fase. Cruzeiro é o grande favorito, né? Se Mas for passou analisar a por temporada. uma provocação do Cruzeiro ontem, depois do jogo. Mas eu achei a do Lianco mais, Ah, esse aí, ó, com todo mais respeito. forte no pré e no pós-jogo. A do Lianco mais forte que a do pegou o Cruzeiro. franguinho aqui. Lianco, aliás, é um belo jogador. Cara, o Lianco, eu não sei o que aconteceu com esse rapaz. Ele começa no São Paulo, vai pro futebol europeu, ele volta. Eu não sei, eu quero usar uma cara que palavra, acham que mas. tão- eu vamos com calma, que hoje já não tá eu bom, acho ele hein? escroto. Eu acho ele escroto. O Lianco eu fez acho. uma comparação que o Cruzeiro é uma adolescente entrando na puberdade. Não, e outra, Júlio, não mas só na o- provocação, mas jogando, quer bater, quer xerifão. Mas você acha que valia o Cruzeiro, por exemplo, fazer camiseta pra comemorar depois? Achei Fábio, é muito- rivalidade, né? Hoje o Cruzeiro mas não Atlético foi é uma título, rivalidade. né, cara? Não foi título. Pô, não mas foi. você vai lá e eliminar o seu rival, eu entendo bem disso. Você gera uma. Né? Você gera uma coisa diferente. Mas o Lianco, o que você acha? colocar Ele é uma. insuportável, Não, também cara. acho, achei Um xarope. rapaz chato. Eu vou bobo. colocar uma, posso? Pode. Polêmica. Aproveitar que Júlio Nascimento estava aqui, ontem ele não esteve nem anteontem e nem anteanteontem. Veja só, você se compadeceu de Thiago Silva quando ele, nos pênaltis contra o Chile, chorou copiosamente nos ombros. Não foi copiosamente. Não, foi copiosamente. Foi, né? mas. Foi hoje- aquele choro, né? Você se compadeceu dele ou não? Não, eu achei normal. Normal. Eu achei normal. Beleza. Hoje você... Até porque o Thiago Silva quase não fez falta, né, no 7x1. Não, Porque as ok. pessoas ficam batendo nessa tecla do Chile, aí ele não joga contra a Alemanha, a gente sabe o que aconteceu. Tá, Ele mas e o me Neymar, fala, né? se hoje você o colocaria na seleção? Sem dúvida nenhuma, com a faixa de capitão. Hein? Ah lá, é isso que eu queria saber. Com a faixa de capitão. Com a faixa de capitão. Você tiraria a braçadeira Ô, Zé, do menino Ney e daria pra Thiago Silva? que zagueiro que os atacantes Roque Júnior. da seleção Júnior Tuchê. da Europa olham assim, Yamal, por na exemplo. seleção brasileira. Yamal. Esse cara aqui eu respeito. Yamal vai ver ele, vai. Só o Marquinhos, cara. É só o Marquinhos, né? Claro. O outro é o Alexandre. O Gabriel, ele tem uma boa trajetória no Arsenal. Gabriel Magalhães. Tem uma boa trajetória no Arsenal, mas assim, não é consolidado. E eu não tô dizendo que o Thiago Silva tem que ser titular, mas acho que ele tem que fazer parte do Mas grupo ali. ele tem... Eu quero o all-in, eu não quero esse negócio de levar jogador jovem pra projeto. Eu quero ganhar agora. Mas, ele tem postura, né? O Thiago Silva tem postura. O tem Fábio firmeza. tocou no assunto aí, por exemplo, a gente enfrentando a Espanha, vem o Yamal.
Cara, uma coisa é você encarar tá lá o Gabriel do Arsenal. Ok, o Arsenal tá. Agora, quando ele olha o Thiago Silva, pô, treme. Ele cresceu vendo ganhar coisa. Tremeu, acho que não treme, mas respeito. Mais respeito, Só que o problema é pegar o Yamal, né, na velocidade. Não vai pegar. Não é nem o Thiago, nem ninguém. É que nem você dá de frente com o Aldair, lembra? O Aldair, pô, louco. Jogava de terno, né? Mauro Silva também era monstro. Ricardo Rocha. Aliás, aniversário, hein? É ontem, né? Aniversário do Ricardo Rocha. Júnior Touché. Júnior Touché? Você não lembra do Júnior Touché? Não me lembro. Jogou no Palmeiras. Jogava com o Tonhão no Palmeiras, né? O Tonhão botava respeito, hein? Tonhão gostava. Tonhão pisou em cima da camisa da Luz uma vez. Né? Nossa. Antônio Carlos, né? Esse botava respeito, né? Ele abria a caixa de ferramenta dele com todo o respeito. Cara, o Antônio Carlos, todo podcast que eu assisto, todo mundo critica ele, assim. Pra jogar era fera. Mas como pessoa, ele é meio complicadinho. Ele cometeu alguns crimes, né? Cometeu uns crimezinhos aí, né? Tudo bem. Giovânio que o diga, né? Do Grêmio. Deixa eu mandar um abraço pro Fábio Gonçalves, torcedor da Macaca, tá aqui conosco. Torcedor da Ponte, assim como o Zé Neves, né? Sim. E só. 4h31 a gente volta já aqui no Arena CBN. É o Arena, né? Repórter CBN. Sexta-feira, 12 de setembro de 2025. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid pediu a liberdade do militar sob a alegação de que ele já cumpriu toda a pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal por envolvimento na trama golpista. Cid foi preso em maio de 2023 e os advogados entendem que há mais de 2 anos e 4 meses ele tem restrição de liberdade em razão da prisão preventiva e de medidas cautelares. O tenente-coronel foi condenado pela primeira turma do STF a 2 anos de prisão em regime aberto. O dólar comercial opera em queda de 0,77%, cotado a R$ 5,35. É o menor nível da moeda americana desde junho do ano passado. Os investidores mantêm as atenções voltadas para a divulgação de dados econômicos dos Estados Unidos. O mercado também acompanha possíveis reações da Casa Branca após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente americano Donald Trump classificou a decisão como terrível e disse estar muito insatisfeito. O euro vale R$ 6,28, baixa de 0,77%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo cai 0,48% aos 142.460 pontos. A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou o homem suspeito de manter a ex-companheira em cárcere por 10 horas em um carro na cidade de Corinto, no leste do estado. Ele vai responder por ameaça, sequestro e estupro. O caso ganhou repercussão em agosto após a viralização de imagens que mostram a mulher fugindo do veículo num posto de gasolina. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro e 34, Mário Quintino, chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Oi, Lupe, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Dom Pedro. O nosso ouvinte já perde tempo aqui em Campinas para acessar a rodovia Anhanguera a partir do Trevo dos Amarais e também no sentido contrário, em direção de Jacareí. A movimentação é intensa, principalmente do Galeria até a passagem pela Mackenzie. Mais cedo a gente comentou, tinha um caminhão em pane mecânica bem na altura do quilômetro 129. Agora a pista já foi liberada, mas ainda com lentidão. Mais à frente também diminui a velocidade na passagem por Itatiba, excesso de veículos à altura do quilômetro 100. Falando também para o nosso ouvinte que segue no anel viário Magalhães Teixeira, movimentação intensa nos 2 sentidos à altura do Trevo de Valinhos, e a rodovia Francisco von Zuben tem movimentação maior para quem vai em direção de Valinhos, saindo daqui de Campinas. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito.
anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. 4h36. Quem mandou mensagem aqui pra gente, deixa eu ver, é o Carlos, é isso? Isso, é o Carlos. Ele tá falando que é o Marcelinho Carioca ou o Emerson, campeão mundial. Foi bem. Carlos de Indaiatuba, PS, cuidado com o urologista. O que tá acontecendo, Zé? Mas eu estou olhando o par de tênis de Júlio Nascimento, bonito demais, né? Ele vai arrastando, ele anda arrastando. E combina com a camisa, muito bonito, Julião. Você tem personal stylist pra trabalhar? Bonito, legal. As cores do Grêmio. O Renato Augusto. Renato Augusto, o Thiago Sumaré não é o Renato Augusto, jogador misterioso de hoje. Deixa eu ver aqui. Deus Nato? Sumiu o Renatão, né? O valor é. Tá na praia. Parou, né? Tá na praia lá do Carlão, pra você que tá querendo construir uma piscina em casa, o rapaz aqui falou que é de 300 a 500 reais, dependendo do tamanho da piscina. Pra construir a piscina, 300 reais? E a distância que tem que percorrer. Se bem que hoje a moda é aquelas duas vezes por semana, piscinas pequenas, né? A moda hoje nas cara, grandes o Lupe paga 2 casas, contos de condomínio e não usa um ano piscina. Não, mas a piscina era um assunto que a piscina é um negócio assim, que ela é bonita na casa dos outros mesmo. Dizem isso aí, que é duas alegrias, né? Uma quando você constrói e depois quando você vende a casa. Verdade. Mas hoje a tendência são as jacuzzis, né? Então, igual na casa do nosso Chagão, né? Jacuzzi. Jacuzzi não se faz mais piscina. O Antônio do Jardim Boa Esperança, abençoado final de semana, equipe nota 1000. Sim. Bora para as vitórias dos campineiros nesse final de semana, Série C, hein? Série C, rodada o bicho decisiva, vai pegar. hein? Você vai no Majestoso domingo ou não? Estarei lá, inclusive, na cabine com vocês lá. Ah, você vai estar lá? Boa. Alguém precisa me liberar, só isso. Não, a gente fala pro Zuza, né? Zuzinha. Já pro meu vizinho. Já tá lá. Boa. Ô, Carlão. Oi. Guarani e Náutico lá nos aflitos amanhã. Cara. Ponte e Brusque domingo no Majestoso. Missão em glória pro Guarani, muito difícil, né? O Náutico vem num bom momento, no embalo, Hélio dos Anjos ali, né? Criando aquele clima todo favorável ao Náutico, mas o Guarani precisa, em primeiro lugar, mudar a postura, né? Porque não é desde o jogo contra a Ponte. Contra o Confiança, o Guarani já mostrou alguns problemas, demorou para matar o jogo ou não matou o jogo. Contra o Tombense, todo mundo viu que quase que dá tudo errado. E o derby, o Guarani se viu envolvido, né? Então precisa mudar a postura. O que a gente já debateu aqui, eu acho que o professor Matheus Costa vai mudar, em mudanças radicais, principalmente no meio-campo, para tentar trazer um ponto. Mas como um ponto? Pô, perdeu o primeiro porque um ponto de 4, 2 se classificam. Eu acho um ponto importante, sim. Agora, a vitória, mas aí lógico, tem que fazer 6 contra o Brusque, aí né? tem que matar. Aí tem que matar. É que ele trava o Náutico também, porque né? um ponto... Lá no Augusto Bauer, porque pouca gente vai pegar ponto do Náutico lá nos aflitos, né? A tendência tá, gente? É de 9 pontos do Náutico lá. Porque o Náutico agora, se o Guarani conseguir roubar, pô, ótimo pra tocar o campeonato. Agora, precisa mudar a postura, mudar alguns jogadores também que não estão bem. Essa dobradinha Diego Torres e Isaac parece que já não estão se entendendo como se entendiam antigamente. Mas é um Guarani que vai ter que ser aguerrido, vai ter que ser competitivo se quiser voltar pra Campinas com um pontinho. Muriel não toma gol há 9 jogos. Isso é bom, viu? Vê aí quanto tá pagando um gol do Cauã Jesus, assim, uma coisa meio aleatória. O Náutico sofreu 7 gols em 20 jogos. Então, só que uma hora tem que sofrer, né? O Náutico pode praticamente garantir a classificação com os 2 próximos jogos que joga em casa, justamente com o Guarani e com a Ponte, né? Se ganhar esses 2 jogos, daí Como é que tá o outro chaveamento, cara? O Caxias? Todo mundo tudo empate. Não começou o campeonato lá ainda. Lá não começou. 5 rodadas restantes. E isso traz um cenário de que, possivelmente, nesse grupo do Caxias, se bobear, pontuação pequena, baixa. Né? Pontuação baixa. Porque se você faz um recorte dessa rodada, se o Guarani não conseguir uma vitória contra o Náutico e a Ponte venceu o Brusque, se os dois já fecharem a segunda rodada com 6 cada um... O próprio Hélio disse isso em entrevista. Né? Se vocês falam de pontuação baixa, então perigas um time da outra chave subir, ter o acesso a uma pontuação menor que um eliminado da chave. Que é o que acontece no Campeonato Paulista. Exatamente. Né? A Ponte teve a terceira melhor campanha no Campeonato Paulista e ficou fora. Eliminado. Que os 2 únicos times de melhor campanha eram da mesma chave da Ponte. É um campeonato, assim, aí o tal do a regulamento, gente entra né? naquela discussão, Mas é melhor que mata-mata. É melhor, mata-mata é mais emocionante, mas pontos corridos é mais... Não, mais emocionante. É mais justo. Nossa, mais justo. Só que, cara, esse regulamento da Série C, com todo respeito, ele é ridículo. Eu acho ele ridículo. Justo em aspas, né, Lupe? Porque os últimos 2 líderes na fase... Na primeira fase, não subiram, né?
Dos últimos 2023 e 2024. Pontos corridos é mais justo. Não, então, isso que eu tô falando. Por exemplo, você lidera 19 rodadas. Não, pontos corridos do campeonato inteiro. Sem não pontos corridos depois. Com chaveamento. Não é certo. Porque zero o campeonato, né? Você não tem vantagem alguma se você ficar em primeiro, se você ficar em oitavo. Vou ter que jogar a última partida em casa. Mas se você tiver zero pontos, já tá na hora do CBF também. Se falarmos em justiça, o melhor é pontos corridos. Aí já tá na hora do CBF adotar também. Não sei porque não adota na Série C pontos corridos. E a própria Série C com os clubes que estão participando, ano que vem teremos Santa Cruz, própria Inter de Limeira e tal. Eu acho que já dá pra tentar essa... E a Série C acaba em outubro, né? Depois, imagina, 2 meses aí. Imagine pra quem foi eliminado. Acabou. O cara fica desempregado aí. 6 meses parado. O Ituano, no caso do Ituano. É duro. E o Ituano tá na Série 2 ainda do Paulista, né? Não subiu. Que situação, hein? Eu vou dar mais uma dica do jogador misterioso, hein? Vocês estão preparados? Ele já foi eleito craque do Campeonato Brasileiro, hein? Série A. Brasileirão. Então vamos lá. Jogou nas 2 maiores torcidas do Brasil. Foi campeão. Everton Ribeiro. Com a seleção brasileira sub-17, foi campeão mundial. E já foi eleito. Everton foi craque? Ele já foi eleito craque do Brasileirão. Quem é o jogador, hein? Quem será? E é jogador de ataque. Jogador a próxima vítima agora. Foi o Adriano ou o Ronaldinho Gaúcho? Nenhum dos dois. Boa tarde. Ligou o rádio agora? Passando pela estrada escutando vocês. O jogador é o Léo Jabá. Lembra do Léo Jabá? Pô, deu um problema. Cara, Enzo Riani, põe na conta de Enzo Riani. Faz uma entrevista com o Léo Jabá, jogava no São Bernardo. Eu falei, Enzo, mas São Bernardo? Do futebol, velho. Foi no doping, né? Verdade. O irmão dele, se não me engano, faleceu, né? Faleceu. Na mesma semana. Mas foi em 2022 isso aí? Foi logo no começo do projeto. Uma entrevista bacana com o Léo Jabá. Nunca foi pro ar. Nunca. Deixa eu ver aqui. Mas por que culpa do Enzo? Fala aí. O Enzo que armou, que era a namorada dele, sei lá que Flávio Luiz, Everton Ribeiro. Não é o Everton Ribeiro. Paulo Guerreiro. Não é o Paulo Guerreiro. Verdade. Liedson. Onde que o Guerreiro jogou na seleção brasileira sub-17? Pô, tá de sacanagem, velho. Esqueci disso. Mas o Júlio é muito bravo, né, velho? Parece que eu não sei, o Júlio é muito cara. nervoso, cara. Brasil! Sentimos a falta do Zé Neves. Opa! Você tá, não sei aonde. Aonde? Zé Neves, felicidade no seu novo trabalho, o Eduardo de Nova Odessa. Obrigado, Eduardo. E ele tá falando que é o Liedson. Levinho. Mas não é o Liedson. Deixa eu ver aqui mais um. Boa tarde, pessoal. É o Maurício de Campinas. Carlão. Oi. E o jogo da amizade ontem? Um vascaíno morto e outro baleado. Você vê só, o Fábio Chave mandou. Que jogo legal, da amizade, né? Mas quem... como que chama? Como que se fala na linguagem? Conflito. Não, a briga. Suspeito. É flamenguista, né, Botafoguense? E triste, né? Mais uma vez. Tá louco, pelo amor de Deus. Triste. Você não dá nem pra resenhar, pra homicídio, levar pra um lado cômico, hein? Meu Deus. O cara sai de casa pra torcer pro time dele e não volta. Não, o cara senta o dedo, de futebol. Né? O vídeo que você mostrou. Nossa, pelo amor de Deus. O jogador seria o Liedson. Ó, quem tá aqui. O teu amigo lá, o Rodrigão, ó. Não é o Liedson. Rodrigão Flamenguista! Não é. Rodrigão, hein? Finazzi. Jogador. Não é o Finazzi. Adriano Imperador. Perdoa. Não é o Adriano Imperador. Matheus Donelli. Não, é jogador de ataque. Lupe, boa tarde. Zagueiros que puseram respeito. Piazza e Brito. Luiz Pereira e Marinho. Oscar e Amaral. Marinho Oscar Esponte? e Luizinho. Júlio César e Edinho. Interrogação. Ricardo Rocha e Aldair, o restante apenas bons jogadores. Gramari. Nossa, mas o Gramari citou só fera aí também, né? Gramari? Mas... Tá louco. Se bem que ele teve uma de 70. A zaga de 70, o Brito era meio mais butinudo, né? O Piazza era um volante que se transformou em zagueiro, mas o Brito era mais butinudo. Agora, Ricardo Rocha, Aldair, tá louco, só monstro. E o Valber que jogou no São Paulo? Luizinho jogava de terno. De ser violento, o Valber jogava muito. Nossa, jogava muito. Você chega na Europa, fala do Juan, do Lúcio, do Thiago Silva. Thiago Silva é uma das transações mais caras do futebol mundial, cara. Ídolo do Chelsea, ídolo do PSG, ídolo do Milan. O André de Nova Odessa falou que é o Lincoln, não é o Lincoln. Lincoln não foi eleito craque, acho que não jogou no Corinthians. Lincoln atacante, perdeu o gol na final do Mundial? É, exatamente. Não é esse Renier. Jogava o Renier. É o carro do Silvio Santos,
É, verdade. Boa tarde, pessoal do Arena. O jogador é o Abuda. Abraço a todos. O Abuda jogou no Vasco. Luiz de Piracicaba. Eu lembro disso aí, essa brincadeira. Não é o Abuda. Era gato. A brincadeira é boa, né? Boa tarde, o jogador é o Marcelinho Carioca. Daniel Souza, não é o Marcelinho. Carreira. O jogador é o Walter Casagrande. Jonas Cardeiro, Eu não não sei, é meu, o não sei. Jonas Casagrande. É o íntimo. Cara, ninguém acertou ainda. Você acredita? Pô, esse negócio do Sub-17, craque do Brasileirão, velho. Obina, Lucas de Indaiatuba, boa tarde. Não foi Corinthians, é o não foi Obina. Corinthians. Oceias. Salve, galera. O jogador é o Finazzi, não é o Finazzi. Não foi Flamengo. Cleison, não é o Cleison. Não foi Flamengo. Cleison Batista. Onde está o Cleison Cuiabá? Quem? Cleison. Cleicinho tá no Mirassol, Curitiba. Cleicinho. Cleicinho jogou com Ó, Antônio Casarini, não é sendo que eu caio nessa aqui, ó. Aqui, ó. Era Luca, Esse aí é o Jalim, né? Não vou cair, não. Luca Pote. Era o Luca, o Pote e o Cleicinho. Mauro Galvão, o melhor zagueiro que eu vi jogar. Jogava de terno. Tô indo ali no Bar da Árvore tomar uma. Que fica onde? No Parque Industrial. Parque Industrial. Isso. E o Bar da Figueira no Nova Europa. Nova Europa. É isso aí. Ô, Júlio, só pra você saber, o Brasil foi campeão sub-17. Pera aí, Lu, porque ele quer falar ali, Então, calma aí. vamos lá. Nos anos de 97, de 99, de 2003, de 2019. Portanto... Tetra. Tetra campeão. Deve ser de 99. Alguma coisa. É difícil a gente lembrar de O Luizão foi Flamengo já? Luizão foi. Foi, mas o Luizão não... Acho Luizão que não. foi. Será que é o Luizão? A minha não foi Corinthians. Paulo Nunes não foi craque do Brasileirão, né? Amoroso foi os dois. Nossa, Amoroso nem parece. Boa tarde, Emerson Sheik. Edu de Barão, não é o Emerson Sheik. Jardel. Não é o Jardel. O jogador é o Índio, não é o Índio. Bruno Mendes. Não é o Bruno Mendes. Cara, vocês não... Cara, não falou nenhum, Lupe. Ninguém acertou. Mas ele é meio aleatório. Cara, o jogador é o centroavante David do Souza Caveirão, então. Souza Caveirão, pô, aleatório. Lembra do Souza Caveirão? Souza, velho. Não foi seleção. Véio. Paulinho McLaren. Acertei? Foi craque do Brasileiro? Para de olhar meu computador, cara. Acabou com a enquete. Souza Vamos pro Caveirão? intervalo, a gente volta. Ai, que é Corinthians, velho. Arena CBN. Lei. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o Vôlei Renata entra em quadra hoje às 8 da noite para enfrentar o Praia Grande, fora de casa, lá na Baixada Santista. O jogo terá transmissão ao vivo e com imagens de graça no ge.globo/Campinas. Semana do Cliente é no IGA Atacado. Produtos de CBN.
4h51. O Júlio matou aqui. Quem tava esperto, ó, o pessoal tá mandando Adriano Imperador, a Beth de Valinhos. Falou que vários zagueiros esqueceram do Clebão, ex-Palmeiras. Mostrava respeito ou não? Sim, mas nessa galeria aí, com todo respeito... Ó, então o Souza é contemporâneo do Pelelton, né? Pelelton. Ó, então quem não Santo André, né? Quem ligou o rádio agora... O Souza meteu muito gol, velho. O Souza Caveirão, ele foi craque do Campeonato Brasileiro de 2006. E ele fez parte do título mundial Sub-17 em 99. Pelelton, velho, pô. Souza era o nome da fera, hein? Eu não lembro do Souza na seleção, cara. Por onde era? Sub-17 em 99, você não era nem nascido, velho. Mas eu acho que era, cara, tá louco. Trabalha com futebol ainda? Não tô sabendo, Souza Caveirão. Liga pra ele, velho. Uma vez eu perdi o telefone dele. Faz o seguinte, vai ligando pra ele aí, Zé. Vai pegando o telefone dele. Fala, Carlão. Beleza, meu irmão? Como é que... Manda um recado bom pra gente aqui nessa sexta-feira. Ainda mais numa sexta-feira, hein? Ainda mais numa sexta-feira. Visualizar. Agora é silêncio porque interessa a todos nós, hein? Melhor Então, Fábio Chaib quer trocar de carro, hein? Então, Fábio Chaib, você pode. Sabe quando você se sente que é hora de conquistar a sua independência? Sim. Foi exatamente o que eu vivi na BID Daruge. Eles têm condições que eu nunca imaginei. Bônus de até 20 mil reais, um ano inteiro de seguro grátis. Taxa zero, tabela FIP, super avaliação no meu usado. E quando vi os preços, não acreditei. O Dolphin GS 2026 está apenas 149.990. Quanto? 149.990. Já o Song Plus 2026 em 4K, a partir de 249.990. 249.990. Eu saí de lá, gente, com muito mais do que um carro. O que você Saí com liberdade e tecnologia de ponta. E você também pode. Yes! Acesse agora biddaruge.com.br e descubra como a sua independência também pode começar hoje. E tem que ser rápido, hein, Carlão? Tem que ser rápido. Bora lá. Ô, Lupi. Fala, Chaib. O brasileiro tá voltando essa semana, hein, velho? Verdade. Isso amanhã, é bom. 23ª rodada. Hoje tem um jogo importante, Zé. Tem Grêmio e Mirassol amanhã. Vai Mirassol. Amanhã, Soutinho Mirassol. Fortaleza e Vitória. Jogo bom pra não ver. Parte de baixo da tabela é importante. Deixa eu ver outro jogo bom pra não ver. Palmeiras Internacional. Vasco e Ceará. Domingo, 8h30. O Vasco tá na zona de rebaixamento? Não, é o porteiro da zona. É o Santos que escapa. Porteiro da zona. É o Santos. O São Paulo, o Palmeiras pega o Inter. Cabeça do Fábio Internacional, Chaves. Campeão brasileiro de 2005. Moral. Você viu? Segundo os dirigentes do Internacional. Segundo o Edilson Pereira também, campeão moral de 2005. Não, vocês interpretaram errado. Porque a anulação prejudica o Corinthians, não beneficia. Os jogos ser marcados, o Corinthians perde pontos. Vocês não entendem nada, cara! Mas e o Marcos Rezende? Que brincadeira! Esse sim. Recado do Tinga pra você, mandar um abraço, viu? O Tinga tava, manda outro pra ele o também. Tinga mandou um abração pra você. Põe no DVD o abraço também. Tinga tava. Tem Corinthians e Fluminense, invasão corintiana, hein? Você lembrou isso 76, hoje, né? Coisa mais... Possível final de Copa do Brasil. Verdade. Já pensou? Eles não estão nem preocupados com o brasileiro, né? Eu vou torcer muito pro Corinthians ser eliminado da semifinal da Copa do Brasil. Você é anti muito. Você não gosta? Muito. Sou total. Por quê? Por causa de quê? Não sei, cara, eu já não gostava. Agora com o Júlio aqui, mas eu não tenho nada a ver com isso. Você sabe que o Corinthians, quando vinha jogar aqui em Campinas, a avó do Carlão morava ali perto do Brinco? Morava. Frei José de Monte Carmelo. E ele ficava fissurado com a torcida do Timão. Maravilhado. Mas ele escolheu um outro time. Foi pra Juventus, né? De Turim. É outro preto e branco, né? É outro. Foi pro Ceará. Foi pro Galo. Você é pro Vozão. Dos grandes, o Corinthians é o que você tem mais ranço? Cara, pau a pau, Corinthians e São Paulo, hein? Nossa, é ali, ó. Se jogar Corinthians e São Paulo, você torce pra quem? Sei lá, cara, torço pra... Vamos lá! Não vai ver nada, né, Zé? Calma. Daqui a pouco, então, a gente vem com o palpitão da rodada. Vamos falar de corrida e integração, porque o sarcófago, nós tivemos um programa na fita. 2012, corrida e integração. Mais uma edição sensacional. Maravilhosa. 2025, edição 40, hein? Nossa. Você correu 2012? Não, acho que não, né? Não, 2012 eu não corri. Tava lesionado, tava com problema no joelho. Você vai ver a reportagem na íntegra. No YouTube com imagens e no FM com sons. Samela Dipp e Eduardo Rodrigues. Mais de 8.000 atletas, amadores e profissionais integrados no mesmo propósito, se superar. Eu tive o princípio de cirrose, tá? Tanto beber. Aí eu parei de beber e comecei a praticar o esporte. Aí eu inventei isso de correr de costa, que já vai para 7 anos. Logo cedo, as bases de apoio foram montadas. A gente traz toda isotônico, água, barra de cereais, pro pessoal
também não só vir correr, mas sair daqui satisfeito e contente. Marta veio de Iracemápolis para registrar todos os momentos do irmão. Momentos importantes, momentos bons, e a gente veio dividir em família, compartilhar com ele esse momento. Sozinhos ou em família, eles se prepararam para dar o melhor na pista. Oder veio com a família inteira. No passado ele estava na barriga, agora ele veio prestigiar o pai também. Aumentou a torcida? Aumentou. A gente fica feliz na chegada, motiva mais para saber que o pessoal tá esperando chegar, a gente no finalzinho dá uma força maior. Ele conta que corre na integração desde a época da faculdade. Completando 10 anos. Já virou tradição para você. Virou tradição. Sérgio de Itapira se alongou direitinho e fez questão de mandar um recado para o seu cardiologista. Dizer a ele que eu tô firme e forte participando aqui dessa corrida. Coração em dia. Com o coração em dia. E com o coração cheio de amor, seu José Bento e dona Helena comemoraram na Corrida Integração 51 anos de casamento, com direito à banda de música e tudo. Maravilha, muito bom. A senhora topou de cara o convite? De cara. Com orgulho, seu José Bento faz questão de dizer que participou das 29 edições da corrida. Quando começou ela, não era tanta gente assim. Agora hoje aqui, olha como isso aumentou, né? Muito bom, e né? tem que aumentar mais ainda. Fica mais festivo. Fica mais e melhor. Com o passar do tempo, a competição ganhou o status de uma das maiores corridas do interior do estado de São Paulo. Entrou para o calendário oficial da Confederação Brasileira de Atletismo e virou uma disputa internacional, com a participação de atletas de vários países, principalmente dos africanos. Quase todo ano eles lideram a prova. E foi assim de novo desta vez. No pelotão masculino, a disputa foi bem acirrada entre o brasileiro Giovanni dos Santos e os quenianos Mac Korir e Joshua Kemei, do Quênia. Mas no final da prova, Mac disparou e não cedeu mais o primeiro lugar. Já no pelotão feminino, Maurine, também do Quênia, liderou a competição do início ao fim sem qualquer dificuldade. Mas a grande maioria dos corredores não se importou em chegar na frente. Cada um cruzou a linha de chegada, comemorando à sua maneira. Cheguei. Morto! Cansado, né? Nossa, é a segunda que eu consigo completar. Isso é uma vitória? Demais pra mim. Não consegui andar nem de 1 quilômetro, né? As duas amigas se abraçaram na chegada. Foi um desafio pra nós. Experiência muito boa, primeira vez, ano que vem estamos aí. E Maria Rita, com apenas 10 meses, se tornou a mais nova atleta da integração. O pai foi nos 10 e eu fiz os 5 com ela. Desde cedo incentivando, que é bom, não é verdade? Boa! Tá aí mais um episódio da Corrida Integração. Gente, precisamos ir embora rapidinho. Palpitão. Fábio Scheib, quem leva, Palmeiras ou Inter? Palmeiras. Ô, Zé. 3-0 Inter. Júlio. Porra. Palmeiras. Carlão. Palmeiras. Fluminense e Corinthians, Júlio. Corinthians. Carlão. Fluminense. Scheib. Empate. Zé. 0-0 bem chato. Atlético Mineiro e Santos, Scheib. É lá em Galo? Galo. Então dá Galo. Júlio. Atlético. Carlão. Santos. Zé. Com Bilal ou sem Bilal? Ainda Sem Bilal. Então, Santos. São Paulo e Botafogo, Scheib. São Paulo. Zé. São Paulo. Júlio. São Paulo. Carlão. São Paulo. Guarani e Náutico, Carlão. Empate. Júlio. Guarani. Zé. Náutico 6-0. Scheib. Náutico. Ponte Preta e Brusque, Zé. Ponte Preta 6-0. Scheib. Ponte Preta. Júlio. Ponte. Bom final de semana pra todos vocês. Ah, mas nem precisa. Valeu! Arena CBN.